Boa noite a todos, a todas, encarnados e desencarnados presentes nesse salão. E boa noite a todos os internautas. É com muito prazer que a gente retorna a essa casa para falar um pouco sobre doutrina espírita. E eu gostaria de iniciar a nossa fala com uma história que aconteceu com o nosso irmão Chico. Chico Xavier andava pelas ruas, não me recordo agora se era de Uberaba ou de Pedro Leopoldo, onde foi abordado por dois indivíduos que naquela época vestiam a roupa de ladrões, e o abordaram pedindo o dinheiro que ele carregava. E ele disse: não, mas o dinheiro é para comprar o leite das minhas crianças. E um dos ladrões disse: mas você tem filho? Disse: vários, tomo conta de vários. E um dos ladrões se sensibilizou, olhou para o de lado e disse: quanto foi o apurado de hoje, dos nossos assaltos? Ele: como assim? Pega aí, por favor. Pegou o apurado do dia, deu para Chico e disse: isso aqui é para o leite das suas crianças. Chico olhou para eles e disse: que Jesus os acompanhe, meus irmãos. Um deles olha para Jesus e disse: Jesus nos acompanhar? E ele quer saber da gente? Nós somos ladrões. E ele olhou para Chico, e Chico olhou para ele e disse: ele escolheu dois de vocês para deixar esse mundo. E aí a gente volta lá atrás para a crucificação e imaginemos: Jesus escolheu dois bandidos para deixar o planeta naquele momento. Mas antes disso, ele foi preferido para a crucificação por uma multidão ao invés de Barrabás. A pergunta é: será se essa multidão estava sob influência, sob obsessão? Mas se estava, essa multidão, que desejo tinha dentro dela para tamanha violência de depois ainda apedrejar, jogar coisas e vibrar com todo aquele calvário? Isso é uma lição muito importante, que o tempo passa. Jesus diz: enviarei o Consolador prometido, como foi muito bem lido aqui por nossa irmã Josineide. Passa todo um período de Idade Média, chega o século XVIII, século das luzes, onde vem o Iluminismo, com ele vem a Revolução Francesa, e depois o século XIX, é chamado século das ações, onde aparece a doutrina espírita para nos esclarecer e nos consolar. Nesse período da Revolução Francesa, tivemos uma pessoa chamada Napoleão Bonaparte, que todo mundo aqui já escutou falar. Ele foi responsável por muitas coisas. Inclusive, quem é da área de direito usa muita coisa que Napoleão deixou, né? Instituiu o divórcio, ajudou na implementação da democracia, enfim, várias coisas muito benéficas para a sociedade. Mas nos conta Emmanuel que Napoleão foi um emissário do alto para estabelecer a ordem que era necessário, pois a igreja tomava conta juntamente com a monarquia. Era impossível uma doutrina espírita questionadora vir naquele momento. Porém, Napoleão também foi vítima de obsessão e se deixou obsediar. Ele alternava nos conta Emmanuel entre o bem e o mal, entre o alto e as coisas mundanas. Ele ajudava toda a França, mas escravizava, matava e usurpava as terras que ele ia tomando e, consequentemente, as pessoas que lá viviam. O que mostra que mesmo o emissário do alto, como nos conta Emmanuel, sucumbe nos momentos às coisas mundanas. No caso dele, ao autoritarismo, à brutalidade que ele veio impor aos seus dominados naquela época. Mas aí chega a doutrina espírita, nos esclarecendo
e falando sobre obsessor, obsessão, obsediados e tudo mais. E na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: influencia os espíritos em nossas vidas? E a resposta é: mais do que imaginas. Influencia tanto que às vezes nem percebe o que estás fazendo. E na pergunta 461, Allan Kardec pergunta: como distinguir se o pensamento é meu ou é de um espírito? Os espíritos respondem: geralmente o primeiro pensamento é seu. Mas é bom que não saiba. É bom que você tenha a liberdade, porque se você fizer o bem, é um mérito seu. Se você sucumbir ao mal, o erro foi seu. E eu fiquei imaginando, tem razão. É até aqui nas nossas vidas, se eu peço um conselho a alguém, e alguém me diz o que fazer, eu faço e acerto, toda vez eu vou precisar ficar dependente daquela pessoa para tomar uma determinada atitude. E eu vou me anulando. Se ela me dá uma orientação e eu faço coisa errada, eu vou me isentar e vou botar a culpa nela. Nada mais justo do que a gente não saber diretamente se é um espírito desencarnado ou se o pensamento é nosso. Na pergunta 464, Allan Kardec pergunta aos espíritos: quando vou saber se é um espírito superior, um espírito bom, ou um espírito ainda inferior que me aconselha? E os espíritos respondem: usa o bom senso. Os espíritos superiores sempre vão te aconselhar para o bem, para as coisas boas. Só que tem um problema. Geralmente a gente não quer escutar. E a gente sabe que a doutrina diz que quando a gente não dá os ouvidos aos espíritos mais elevados, eles se afastam. Mas já está lá muito bem escrito na codificação que nós sofremos, sim, influência dos espíritos. E o que seria a obsessão? Para que ela existe? A obsessão é um apego demasiado, alguma coisa que eu quero com aquela pessoa de todo jeito, na maioria das vezes para prejudicá-la. E por que isso? De onde vem essa obsessão? Quem me obsedia? Muitas vezes, um irmão nosso que convivemos nessa existência ou em outra. E às vezes, diretamente ou indiretamente, causamos algum dano. Às vezes são espíritos que ainda não se arrependeram, ainda estão ainda na ignorância do mal, como existem muitas pessoas ainda desencarnadas nesse ponto, que fazem o mal de forma ignorante, que ainda não acreditam em Deus, na sua imensa bondade. Do mesmo jeito são desencarnados. Existe também aqueles que nem são tão ruins, mas que têm um orgulho muito grande e uma inteligência intelectual também, e querem impor as suas vontades. Ela não quer o mal, mas ela quer impor. Eu acredito nisso, as coisas têm que ser assim. Aí, sutilmente, chegam perto das pessoas que, com o ego muito aflorado, e vão impondo ideias. As ideias dele. Vão falar em Deus, vão falar em caridade. E, sutilmente, você vai se deixando envolver e ele vai implantando aquela ideia por puro orgulho. E os obsidiados? Obsediam também? Muitos obsidiados, segundo Joana de Ângeles, ficam presos na própria culpa, cristalizados no próprio erro e ficam travados. Na verdade, eles mesmos escolhem essa situação. Eu lembro que uma paciente minha uma vez me contou que sofre de uma depressão. E disse a minha filha também, uma depressão, desde o tempo de uma tentativa de estupro em determinada cidade. Passam-se 20 anos e ela continua cristalizada aquele trauma.
A vida não andou, a mãe também entrou na mesma vibração, por causa de um ato acontecido há mais de 20 anos. A pessoa se cristalizou, e aí não pode botar a culpa no obsessor. Ela escolheu. Uma hora vai despertar, porque a obsessão, às vezes, é para nos despertar em alguma coisa que estamos fazendo de errado. Trabalhar o perdão, até o agressor. Essa semana eu atendi um irmão que está no cárcere, e ele chegou ao consultório algemado os pés e as mãos. A mulher dele nos procurou, pediu que fizesse um requerimento para tratar ele de forma particular. Assim fizemos e solicitamos, e ele veio acompanhado, como tem que ser a lei, e ele veio. O que me chamou a atenção foi que, primeiro, a cena que não é corriqueira, você atender um irmão algemado mão e pé. Um jovem de 27 anos, com 2 agentes na tua sala, armados, que também é normal. E eu perguntei, e aí, meu amigo, o que foi que aconteceu? Ele disse, não, eu já estou há 8 anos cumprindo pena. E o que foi que você fez? Ele disse, homicídio. Eu calculei 27, né? Entrou com 19 anos. Mas eu estou animado. Falta 2 anos para mim poder responder ou ir para outro regime. E eu voltei a estudar, porque eu pensei naquela época, né, com 19 anos, provavelmente não terminou os estudos. E ele disse, doutor, eu quero tratar tudo, estou me cuidando, estou trabalhando e estudando dentro do presídio. Minha esposa vai ajeitar tudo aí, pode marcar que eu vou fazer tudo. Ok. Eu tratei e ele foi embora. A esposa entrou na sala para eu dar todas as recomendações para ela. E o curioso foi quando eu a indaguei. Nossa, é muito tempo, né? Vocês, 8 anos nessa vida. Ela disse, não, doutor, estou casada com ele há 5 anos. Aí eu, 5 anos? Como assim? Eu o conheci no presídio. E eu fiquei pensando, conheceu no presídio, mas homem e mulher separado. Sim, como foi isso? Nas visitas que eu visitava meu irmão, também preso por homicídio, o conheci e nós já temos 2 filhos. Estimulei ele a estudar e a trabalhar dentro do presídio. E estou aqui correndo atrás das coisas e eu imaginava ele, uma pessoa humilde de posses, ela livre, mas visita religiosamente e corre atrás de tudo por ele. Isso eu achei uma prova de amor, porque ele não é assaltante a banco e não tem a fortuna aqui fora, não. Ele cometeu um ato e assim passou. E eu lembrei de uma história, que essa é verídica, né, que um sacerdote conta que, após um homicídio, lá em São Paulo, uma senhora tinha acabado de perder o filho, assassinado, e com menos de um mês, ela resolve ir todas as semanas para o presídio para cuidar de quem matou o filho dela. E ela começa a ir, levando comida, consolo para aquele assassino. E ele passa 2 anos sem ter coragem de comer a comida que ela levava, porque na cabeça dele isso deve estar envenenado. Ela vem me matar. E ela vai. Após 2 anos, ele começa a sentir um afeto pelaquela senhora. E o tempo vai passando, passam-se 8 anos, e ela religiosamente. E ela diz, 1 mês que eu fiquei em casa, eu não dormia. Tinha pesadelos, não conseguia me alimentar, eu só tinha mágoa e raiva dentro de mim. Hoje eu durmo muito bem e estou ótimo. Já estava chegando a época dele se libertar, de cumprir a pena dele. Ele dizia, vou me libertar do cárcere, mas ainda estou preso à minha consciência. Mas ela fez o movimento do perdão.
na prática. E conseguiu, com isso, se libertar de obsessão. Porque a mágoa é uma das causas da obsessão. Quando ela fez esse movimento, ela também libertou ele. Ele fez o primeiro movimento, que é do arrependimento. Ele se transformou, porque se ele é jogado às traças, provavelmente ele nem ia se dar conta do ato que cometeu. Mas aquela visita, aquela senhora, fez dele despertar nele, primeiramente o remorso, depois o arrependimento, e ver aquele ato de brutalidade que ele cometeu, que provavelmente ele não vai cometer mais um ato desse. Ou seja, ela conseguiu, num ato heróico, libertar ele e ela. Inclusive, minar a causa de obsessores. E eu me recordei, quando eu atendi esse presidiário, eu fiquei pensando, eu não fiz essa pergunta a ele, né? Como é que ele está dentro dele? Também não deu tempo. Provavelmente perguntarei em outra ocasião, quando assim tiver oportunidade. Mas essa é a vida. Nós estamos em constante contato com os espíritos, mas também com os encarnados. E não adianta querer se isolar. Na verdade, é até perigoso. Nós precisamos das relações pessoais para tudo nas nossas vidas. E podemos usar ela de uma forma boa ou de uma forma ruim. Cabe a nós escolhermos. Lá na doutrina espírita, ela vai classificar os graus de obsessão. A obsessão simples, aquele geralmente que o médium tem, é aquele espírito, às vezes brincalhão, ou às vezes quer perturbar, ou às vezes está preso por afinidade a alguém. Existe a fascinação. A fascinação, ela é mais sutil. O espírito vai chegar discretamente naquele médium, falando de Jesus, de Deus, de amor ao próximo, uma linguagem rebuscada, o vai envolvendo. De repentemente, ele está escrevendo tudo que o espírito quer, está criando doutrinas, mudando regras da casa, tudo em nome de Jesus, com palavras bonitas, que vai falar a gente nem entende. Quando eu li isso, eu lembrei, uma vez em uma determinada casa, em um curso de passe que eu fui fazer, quando terminou um dos módulos, uma pessoa chegou e disse: eu só vou esperar o meu mentor espiritual me dizer quem é que vai dar passe. E eu fiquei olhando assim, disse, certo. E fora outras atitudes. Na época, eu fiquei até um pouco com raiva, com outras atitudes parecidas que a pessoa ia tomando, mas depois estudando, entendendo, está um processo de fascinação, onde vamos passando e aos poucos vamos afastando quem vai atrapalhar os planos do nosso amigo espiritual e vamos criando leis e dogmas dentro de uma casa, pode ser espírita ou não. Temos aí o grande exemplo, né, do nosso irmão, que provavelmente foi vítima disso, mas se deixou, como a gente vê na televisão, aí o João de Deus, por exemplo, que lá se falava em Jesus. Mas todo mundo está sujeito. E sabe por que está sujeito? Porque todo mundo possui desejos ocultos. Vícios, orgulho, principalmente, egoísmo. E isso é tudo que os irmãos ainda desavisados precisam para nos manipular de certa forma. No livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz,
no capítulo 8, ele conta a história de Antônio Olímpio. Quem puder ler, vou fazer apenas um resumo dessa história para a gente entender como se dá um processo obsessivo. Dona Alzira os procura lá na colônia espiritual, pedindo socorro, pedindo ajuda. O seu filho passava por um processo de obsessão. Ele era obsediado pelos seus dois tios, Leonel e Clarindo. Os dois tinham sido assassinados, com ele ainda recém-nascido, ela recém-casada. O pai, muito avarento, muito apegado ao dinheiro, o filho também, e o pai sempre ensinando o quê? O apego ao dinheiro. E o filho, nesse ambiente, também trazendo consigo esse apego demasiado, e os tios, que tinham sido assassinados de forma ainda precoce, acharam por bem se vingar e obsediar aquele pai e aquele filho. Luiz, o filho, já se passavam aí mais de 40 anos, não tinha vida social, não cuidava da sua própria higiene, nem a educação dos filhos ele se preocupava, porque a educação gasta dinheiro, e gastar dinheiro não era uma coisa que ele gostava de fazer. Ele gostava de contar dinheiro. Deixava a esposa e seus dois filhos renegados, só pensava em ter, e cada vez mais ter, e cada vez mais ter, e sua família ali ia se destruindo, e sua mãe lá no plano espiritual, que tinha desencarnado quando ele tinha apenas 6 anos de idade, estava passando por esse sofrimento e não conseguia chegar perto, porque os dois tios, além de estar obsediando, ainda chamavam vários espíritos afins para aquela fazenda, para aquela região, para ajudar no seu plano de vingança. E eu vou ler apenas um parágrafo do que Leonel, quando encontra um dos benfeitores espirituais, fala e explica como se dá um processo obsessivo. Leonel fala para André, Silas e Hilário, que são os benfeitores. Sim, aprendemos na escola de vingadores que todos possuímos, além de desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, possuímos um desejo central, ou tema básico, dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam na experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos punir, é assim muito mais fácil superalimentá-la com excitações constantes, os impulsos, os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir, entidades outras que se lhes adaptem ao modo de sentir e de ser, quando não possamos por nós mesmos, a falta de tempo, criar as telas que desejamos, com vista nos fins visados, por intermédio da determinação hipnótica. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico, ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, e pressionarem o campo sensorial infinitamente acrescidas de influências direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Ele explicou como é fácil obsediar. Dá um exemplo aqui bem prático. Vamos supor que eu estou querendo emagrecer
E aí eu vou marcar a consulta no nutricionista. Aí eu chego lá e a nutricionista vai passar a minha receita. Café da manhã, um rocambole de chocolate, um milkshake e um sanduíche. Você almoça uma lasanha, seu lanche da tarde é um bolo de cenoura com chocolate e sua janta é pizza. Durante o dia, você trabalha e nas horas vagas você assiste ou Netflix ou assiste às novelas. Faça isso que você vai ficar magrinho. Quem é que ia seguir? Todo mundo. Está vendo como é fácil obsediar? Porque o obsessor só empurra a gente para aquilo que a gente quer fazer, gosta de fazer, que são as facilidades. Ele pega nosso desejo maior, como Leonel descreveu. Eu tenho dentro de mim uma sexualidade aflorada. Pronto, vou pegar você, vou colocar num campo fértil, acabou. É muito fácil obsediar, porque estamos num planeta de provas e expiações ainda, e temos dentro de nós ainda muitas vicissitudes que precisam trabalhar. E eu costumo dizer que hoje está mais fácil ainda obsediar do que naquela época de Jesus, naquela época de Napoleão. Porque hoje a gente tem 3 ferramentas que são fantásticas para obsediar. Uma é o Instagram, que eu sou obsediado por ele. Outro é o WhatsApp. Esse é fácil demais, instantâneo. Eu obsedio milhares de pessoas ao mesmo tempo. Com os grupos é fantástico. Essa semana eu saí de 3, depois que eu fui estudar para dar a palestra. 3 grupos que estavam me obsediando. Não disse nem tchau. Eu disse, eu vou ficar nada. Facebook, hoje menos. Está vendo como é fácil? Fora isso, tem a TV. TV é o maior obsediador do planeta. Pode apostar. As pessoas se viciam em determinados programas, acompanham a novela até o final, já fui noveleiro, sei como é. E naquele horário, ela está sentada, esperando e vibrando com aquilo ali. Os jornais, a gente se pergunta, por que aqueles jornais, principalmente do rádio ou da TV também, que trazem a parte policial, dá tanta audiência? É a mesma audiência que deu nos mártires do cristianismo. Estava lotado. Os imperadores iam fazer alguma coisa que não desse gente. Estava lotado de gente para ver. Se não desse gente, não fazia. Tem quem assista. É nosso desejo ali sendo despertado. Não é para parar de assistir TV. Mas ela é um meio. E qual os obsessores aproveitam. E às vezes a gente vai se empolgando, né? Uma forma disso é obsedir por bem também. As propagandas, quem trabalha com marketing sabe disso. Pode ser um marketing bom como um marketing ruim. Porque foi proibido hoje propagandas, né, de cigarro, manda vir uma figura bem dantesca na carteira. Para inibir. Antigamente era aquele povo bonito. Lembra das propagandas de cigarro? Maravilhoso. Você olhava, era fantástico fumar. Isso é obsessão de encarnado. Inclusive, a obsessão de encarnado é tão forte quanto desencarnado. Quem aqui não sofre obsessão na própria casa? Por isso a palestra é obsessores ou obsediados? A gente obsedia e é obsediado. Somos os dois. Chegamos em casa, o marido ou a esposa está com algum problema, está de cara feia, traz os problemas para dentro de casa, nos induz a fazer coisas que não queremos, está nos obsediando. Nós estamos obsediando nossos filhos, às vezes nem com falar, mas com exemplo. Nossos amigos, nós somos exemplos. E às vezes, caramba, fulano faz isso, vou fazer também. Mas ele não sabe que tem todo um preparo para fazer, ele acha que é só fazer. Então, nós estamos em constante obsessão dentro da nossa casa, do nosso trabalho. E como fazer? Vou dar daqui a pouco umas dicas.
bem simples, mas não são fáceis, para a gente tentar inibir, porque ainda estamos num processo de evolução, num planeta que evoluiu muito, se a gente comparar o século XVIII, o século XIX, estamos agora no século XXI, temos muita facilidade, mas ainda deixamos os desejos e as tentações cair. Chico diz, né, que tentação é como se fosse um animal que fica correndo atrás da gente e a gente doido que pegue. Já notou? A gente programa, não, hoje eu não vou sair de casa, eu vou estudar, eu vou fazer alguma coisa com minha família, tomara que não ligue, tomara que não ligue. Não ligaram ainda, e a gente fica só esperando. Quando chega a mensagem, ainda bem que ligaram, aí a pessoa vai. É a tentação. A gente correndo dela, mas quer que pegue. Nós ainda atraímos. Mas para atrair coisas boas, precisamos conectar com coisas boas. E quando nós conectamos com coisas boas, pode ter certeza, elas vêm. Mas precisamos fazer o que Jesus nos ensinou: orai e vigiai. Existe uma lenda da Idade Média que um senhor de posses tinha assassinado uma mulher e, para encontrar um bode expiatório, colocou a culpa num senhor de menos posse, mais humilde. E esse senhor foi preso. E o juiz também, junto nesse coloio, disse: não, vou fazer um julgamento justo. Só que esse homem que ia ser julgado era um homem sempre de muita fé. Ele foi sem reclamar. Ele disse: eu sou inocente e eu confio em Deus. E o juiz disse: você confia em Deus e eu também sou temente a Deus. Então, vou fazer um julgamento justo aqui. E se você for um homem de fé realmente, você vai ser absolvido. E aí o julgamento, que era para forca, lá em praça pública, ele pegou 2 papéis e disse: eu vou escrever inocente em um, culpado em outro. Como você é um homem de fé, se você escolher o papel do inocente, você está libertado. Mas se for culpado, você vai para a forca. E o homem falou: está certo. Sem o homem perceber, ele colocou os 2 nomes culpado. Ele não ia poder deixar de condenar o rapaz. O homem, caminhando para escolher os papéis, sem saber dessa trapaça do juiz, teve a intuição e a orientação da espiritualidade e disse para ele: pega e engole o papel, sem abrir. Ele foi lá, pegou e engoliu o papel, um dos papéis. E todo mundo: e agora, e agora? E o juiz olhou para ele: e agora? Agora é muito simples. O que o senhor tiver na sua mão é o que eu não escolhi. O que eu escolhi, eu engoli. E ele foi liberto. Quando a gente conecta com o alto, a ajuda vem. Então, nós somos uma antena. Vamos sintonizar numa frequência e vamos ser obsediados. Ou vamos sintonizar numa frequência melhor e vamos ser inspirados, ajudados e, consequentemente, ajudar os outros. No livro Educar para Ser Feliz, tem alguns itenzinhos que nos ajudam. Eu tenho certeza que vocês fazem todos. Eu só vou ler só para a gente gravar, mas vocês já fazem isso aí de cor e salteado. Fazendo isso, a gente minimiza o problema da obsessão. Então, é muito simples. Ele fala: a primeira coisa é evitar mágoas. Graças a Deus, aqui não é problema. Não guardar rancor de ninguém. Outro problema resolvido. Ter tendências negativas, pensar sempre no defeito. O cara chega dando tudo de bom, aí tu pensa no obstáculo. O cara te dá um emprego, mas é longe, né? Não, olha, tu foi promovido. Eita, mas aí eu vou ter que trabalhar mais.
Ó, teu filho passou, vai estudar numa faculdade boa. Eita, mas aí vai morar longe de casa, né? Tendências negativas. O interesse pessoal à custa do prejuízo de alguém. Os gestos menos felizes. Isso aqui, quando eu li, eu fiquei com medo. O excesso de velocidade no trânsito. A intransigência em não aceitar as falhas alheias. Graças a Deus, todo mundo aceita, todo mundo. Não temos esse problema. A presunção de supor-se o melhor em tudo. Prepotência, o orgulho lá em cima é o mais fácil. Cai na fascinação. A irredutibilidade nas opiniões pessoais. Tem gente que não muda. Eu acredito e pronto. Sou assim, pronto, não mudo não. Quiser que aceite. Quem já escutou essa frase? Aí quem tem mediunidade, se eu tivesse, eu ia ficar só olhando os irmãos, morrendo de rir. Espera aí que a gente vai conversar. Tu não muda não? Mudo mesmo não. A indisposição para o perdão. Gente, se a gente não perdoar, eu sempre gosto de conversar lá no centro, quando a gente trabalha lá no estudo, lá no Allan Kardec, em Guarabira. E eu aprendi que perdão é como se fosse a vida é um jogo de videogame. Se não perdoar, não passa de fase. Pare para pensar, quando alguma coisa está travada na sua vida, é algum perdão, às vezes é você mesmo. O perdão é a chave para a gente evoluir. A preguiça e a ociosidade. Vamos acordar cedo, vamos se mexer, vamos agir. O atraso nos compromissos. Olha, quem não é pontual é obsediado, hein? Vamos chegar cedo no nosso compromisso. É ruim deixar a gente esperando, né? Aí você começa, aquela pessoa que sempre chega atrasado, ele vai sempre mais, porque ele está sendo obsediado cada vez mais, ele dá um tranco nele e ele não vai parar. Cada vez mais vai demorar. Tem um casal de amigo nosso que quando eu vou marcar alguma coisa, eu dou 4 horas de antecedência. Então, se o negócio é às 10, eu marco às 6. Aí não tem problema. Para não evitar o estresse. O imediatismo para alcançar metas. Quem não é imediatista? Agora a gente tem que parar para pensar. Nós tivemos Jesus, depois uma idade média de quase mais de 1.500 anos. Tivemos um século de iluminismo, outro século para a implementação da doutrina e das evoluções sociais. E a gente quer as coisas da noite para o dia. Quem é imediatista é obsediado. O apego excessivo à televisão. Como eu falei, a TV é um dos maiores obsediadores do planeta Terra. O relaxamento através do álcool. Aí a gente não precisa nem comentar. Que se a gente está com problema e buscar um meio de enganar nossa mente, seja com álcool ou com qualquer substância, a gente só está aumentando o nosso problema. O excesso de trabalho. Aí eu fiquei pensando com essa frase, o excesso de trabalho, eu fiquei preocupado. Será que eu estou trabalhando muito? Hoje eu trabalhei só até às 6 horas. Eu olhei para minha esposa, ela olha para mim e disse, a gente tem que trabalhar mais. Eu digo, e os obsessores? Como é que vai fazer? A gente vai ter que chegar no equilíbrio aí. Que agora é pior, agora a gente já sabe que o excesso de trabalho traz obsessor. Não, vamos trabalhar agora às noites. A gente está trabalhando só até 6 horas, tem que trabalhar de noite também. Precisamos entrar em prece, conversar, porque para quem mais é dado, mais será cobrado. E isso vale também para a gente dentro da casa espírita. Muita gente vem para o centro espírita e fica 7 dias por semana. Não fica o 8º porque não tem. São os mais obsediados. Um amigo meu uma vez me contou que, disse, Gustavo,
entrei na doutrina, me empolguei, eu ia de domingo a domingo. Meu amigo, foi muito processo obsessivo que eu passei, aí eu deixei. Hoje eu vou para o meu estudo, o meu evangelho, minha atividade, estou bem melhor. Mas é verdade. Sabe por quê? Porque a gente acha que aqui a gente está protegido. Tá, aqui a gente vem para nos resguardarmos, nos fortalecermos, aprendermos. Mas a vida é lá fora. O evangelho é para ser praticado lá fora. Dentro do centro espírita é bom demais, está todo mundo sorrisão, boa noite, abraçando. Aqui ninguém tem problema, é bom demais, por isso que é bom estar no centro. Quando tem problema a gente bota ali, dá um passezinho, dá uma conversa fraterna, já resolve, é uma maravilha. É uma benção. Mas o evangelho, gente, é lá fora. É no dia a dia. É para parar de vir ao centro de jeito nenhum. Mas às vezes, aí eu me pergunto, né? Caramba, mas Chico trabalhava para caramba, né? Chico era para ser obsediado. E era, de certa forma, mas ele é um espírito mais evoluído. Os obsessores chegavam, ele doutrinava. E outra coisa, a família de Chico, os filhos dele que eu falei no início, era a família universal. Eu acho, isso aí eu não vi em canto nenhum, mas eu conversava com um amigo meu, que eu acho que Chico, tenho certeza, Chico é um espírito de outra grandeza, né? A gente precisa dormir 6, 8 horas por dia, ele só dormia 3, né? 3, 4 horas, e estava novo. Mas por quê? Porque a gente precisa dar uma desconectada para o nosso espírito chegar lá no plano espiritual e os nossos amigos dizer assim, meu amigo, vamos acordar, né? Você veio para essa missão, não está fazendo nada. Então a gente precisa dessa orientação ainda, que ele não precisava. Então, o excesso de trabalho, em todas as áreas, causa obsessão. É o equilíbrio, gente, que a gente precisa, tudo na vida. Porque se a gente quiser abraçar o mundo com as mãos, a gente não vai ficar com nada, vai começar tudo a escapar, pega mesmo de coisa, vem com várias coisas na mão e tenta entrar ali. Aí tu vai tropeçando, vai derrubando um, quando chega lá não está com nada na mão. Não fez nada bem feito. Então, precisamos nos equilibrar. Está vendo como é fácil não ser obsediado? Acho que uns 15 itens só para a gente seguir. Aí fica a primeira. A gente vai instruir e no instante vamos dar um salto na nossa evolução. Mas brincadeiras à parte, gente. Isso aqui foi uma mensagem que está no livro Educar para Ser Feliz, que os benfeitores espirituais nos mostram o caminho para nos alertarmos sobre a importância de orar, de vigiar, de estar em conexão para ser salvo, como aquele sábio foi daquele julgamento, para encontrar o perdão daquela senhora que teve o filho assassinado, ou para encontrar um amor, aquele presidiário que encontrou uma pessoa que o está ajudando em pleno cárcere. A gente precisa se conectar, e quando nós nos conectamos com o alto, a ajuda vem. E quando estamos passando por problemas, é para o nosso bem. Porque na vida e nesse planeta, pode até existir injustiça aos olhos dos homens, mas não existem injustiçados. Isso podemos ter certeza. Estamos todos no mesmo barco, num planeta de provas e expiações, quase não sai, diz Carranhou. E eu vou ler para vocês, para encerrar, uma poesia bem pequena, de um amigo que eu fiz nesse MIEP, né? O MIEP é bom que a gente faz amigos, trabalhou com a gente, o nome dele é Emmanuel, não por acaso, mas não é o Emmanuel do Chico, é Emmanuel Benevides, e todo dia ele me manda uma poesia que ele escreve. É a poesia do domingo, da segunda, eu já estou esperando, todo dia esperando o horário da poesia. É um vício bom. E ele mandou o domingo e eu disse, vou ler na palestra. E diz o seguinte: sempre existira um caminho, uma trilha a seguir, mostrando para onde ir, apontando a direção. É só abrir o coração e poder acreditar, pois só podemos tentar se tivermos a coragem, pois essa vida é uma viagem, com paradas momentâneas, com escolhas espontâneas. Que um dia terá fim, a viagem acaba enfim, mas o passageiro segue.
e uma nova jornada em breve voltará a acontecer. Evoluir, mudar e crescer. Eis é a nossa missão. Passando por nossas provas e em expiações novas, e Jesus segurando a mão. Boa noite a todos.